Oi, Voltamos com mais um episódio, tudo bem? Voltamos com mais um episódio sobre os 4 elementos da natureza na astrologia e no tarô. Já falamos sobre o elemento ar, falamos sobre o elemento terra, sobre o elemento água e agora o elemento fogo. Se você fogo. não viu os outros, temos tanto nas minhas redes sociais quanto nas redes sociais também da Sueli. E vamos direto ao ponto, Sueli. Elemento fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. Quais são as Sim, características desse elemento para depois trazer na personalidade de quem nasceu sob esses signos? isso. Novamente, falando sobre a radiografia desse elemento, para vê-lo bem de pertinho, o elemento fogo é quente e seco. Quente, já vimos mobilidade, né? Tem a ver com calor, com movimento mesmo, né? E seco tem a ver com individualidade, tá? Porque a secura faz com que as coisas se separem. Então, tem a ver com individualidade. Então, a gente já viu, em termos do elemento ar, que o elemento ar era pensamento. E o Jung, então, coloca o elemento fogo como a função psíquica relativa à intuição. E o que seria a intuição? Seria uma percepção inconsciente, aquilo que a gente capta sem até perceber que está fazendo isso. É bastante espontâneo e inspirado. E tem a ver com o futuro, porque o que a gente capta ainda está, né? Não aconteceu. Então, os do elemento fogo, né, os signos do elemento fogo, eles são bastante intuitivos e sabem lidar com aquilo que é uma tendência, por exemplo, né? Futuro e tendência. O fogo tem a ver com o espírito, enquanto a água tem a ver com a alma, entendeu? O fogo tem a ver com o espírito, elevação espiritual. Fé é muito fogo, né? A lucidez, inclusive do racional, de alguma forma, né? A lucidez e a purificação da alma tem a ver também com o fogo e esse espírito, né? E É, simboliza aí sim, calor. Acho que é muito interessante colocar essas particularidades. Falando em fogo, a gente lembra de quê? De fogo, né? Fogo, fogueira, churrasco, né? Então, nós é, estamos falando de calor, expansão. E aí a gente já vê a pessoa que é de fogo. Calor, expansão, luz, coragem, e, e, e o coragem. fogo também transforma as coisas, né? Se você tem uma coisa crua, você põe no fogo, ela vira uma outra coisa, né? E importante é você entender o seguinte, então é a dosagem do calor. Então o calor em boa, né, em boa quantidade, vamos dizer assim, ele cozinha, ok. Mas se ficar muito tempo, ele queima, Exato. certo? Então, muito calor também, ou seja, uma pessoa com muito fogo, aí vai entrar nas qualidades negativas, vamos dizer assim. Mas o É. positivo tem a ver com individualidade mesmo, com vontade de lutar, com dominar, com conquistar. E o fogo dá luz ao mundo, né? Tá? Essa ação, essa quentura, vamos dizer assim. Tá? É muito de ação. E quem quiser saber um pouco mais assim sobre os positivos e os negativos, a gente tem uma live só disso, né? Com os seus elementos na sua força e na sua fraqueza. Então a gente nem vai entrar nesses detalhes agora, porque a gente já tem. Então é só procurar que já está disponível até nas nossas redes, né? E o elemento fogo, ele é muito assim, ele busca liberdade, né? Porque o fogo, ele se alastra, né? Não dá para você segurar Uhum. o fogo, né? Você não segura o fogo. Ele É muito interessante isso, né? A liberdade, porque o fogo é muito centrado no eu, tá? Então, eu primeiro, né? A minha vontade, o meu desejo, a minha individualidade, né? E desta maneira ele consegue ser e inspirar os outros.
Por isso, o relacionamento com outros elementos pode ficar um pouco afetado, vamos dizer assim, por conta dessa expansão do fogo. E isso eu estou dizendo em demasia também, né? Claro, Porque claro. todo mundo tem o fogo e a gente precisa dessa determinação, dessa autonomia, dessa impulsividade. Porque o fogo, você percebe que cada elemento tem uma qualidade. O fogo tem a qualidade do impulso, de ir, de fazer. O ar pensa, a terra executa, né? E a água sente. Tá? Cada um no seu quadrado. Ainda bem que todos nós temos todos os elementos de alguma área. Então, alguma área eu penso mais, alguma área da vida eu tenho mais ação, alguma área da vida eu realizo. Isso é a grandeza do indivíduo, né? Esse é o zodíaco que dá essa miríade da nossa personalidade. O bonito é isso, que cada um com o seu perfil e com o seu olhar. E agora, equilibrando o outro ou acrescentando ao outro. E bastante atenção também, que é como você falou, das dificuldades, né, de quem tem um elemento fogo não controlado. É o fogo não controlado, né? A maturidade, o autoconhecimento nos controla, né? Então, quando a gente não tem isso controlado, raiva, né? Porque é o fogo que queima, do tipo, não chega perto de mim. Exatamente, entendeu? E a raiva é o sentimento do fogo. Por quê? O que é a raiva? A raiva é quando o que eu desejo não é feito. Né? A frustração da minha ação dá raiva. Né? Que raiva é o sentimento que o fogo, tanto Áries quanto o Leão, quanto Sagitário, tem. Né? Na medida que precisa ser equilibrado. Então, existe uma falta de... Quando tem muito fogo, exatamente a ponto de queimar, existe uma falta de tato. Né? Eu passo por cima. Eu passo por cima. Né? A ambição, esse é meu, né? Tudo meu. Então, eu faço de jeito também de passar por cima dos outros. Eu não divido. Individualismo. Eu posso ser agressivo, porque para fazer com que eu chegue primeiro, eu posso ser agressivo para tirar os outros da frente. Tá? E como autoritário. E como a gente não escolhe muito, às vezes, com quem a gente se relaciona, por exemplo, família é uma coisa que a gente não escolhe, né? A gente nasceu ali e ali tem que conviver. Amor, até tem as escolhas, mas às vezes trabalho a gente também não escolhe. Onde é o emprego, Sim. Eu tenho que estar ali. E são pessoas de elementos diferentes. Como é que é o relacionamento do fogo, por exemplo, com a água e com a terra? E você veja o seguinte, fogo é pouco sensível. Né? Ele é muito calor, ele é muito generoso, mas sensibilidade não é muito própria do fogo. Então, por exemplo, a água se ressente e a terra também se ressentem dessa pouca sensibilidade do fogo. A água, mas o fogo também ele fica bastante assim com a água, por quê? Porque a água apaga o fogo, certo? O fogo e a pode água vir é sentimento, Isso, a água é sentimento, emocionalismo. Um casal, né? O parceiro, né? O companheiro, um deles, né? Vem com uma conversa ou uma tentativa de experiência, qualquer coisa, né? Ele quer e ele quer rápido, tá? Quando a parceira, o companheiro, tem muita água, ele não vai querer, por exemplo, apenas uma experiência sexual rapidinha. Né? A água precisa de um envolvimento para poder ter também um prazer nesse relacionamento. Mas o fogo, muito rapidinho, ele quer. Né? Ele quer na hora que ele quer. E a água fica ressentida, tá? Agora, também a terra sufoca o fogo, porque também apaga. Pensa bem, né? É só jogar terra no fogo que acaba. Por quê? Como é que acaba?
quando a Terra vem com muito limite, com muita regra. O fogo fala, vamos viajar rapidinho, faz as malas. Ela fala, como? Você já organizou o carro? Você já comprou as passagens antecipadamente? Você já viu? Ou seja, quais são as regras? Né? Para a gente não chegar lá e, de repente, não tem. Né? Porque você decidiu de repente. Tá? Então, o fogo fica irritado com isso. Então, vai ter que ver antes. Eu quero agora. Tá certo? Então, os dois precisam um aprender com o outro também. Mas, lembrando, a terra apaga o fogo e a água também. E o ar, fogo com ar, que é Gêmeos... Como é que é? Gêmeos, Libra e Aquário. Gêmeos, Libra e Aquário. Como eu falei, fogo e ar são compatíveis, né? Eles são extrovertidos, eles são yang, são complementares. O ar estimula o fogo. Então, imaginemos, falando em churrasco, você tem fogo, você vai lá, abana. O fogo fica todo contente, né? Tá? Então, nós estamos falando de ideias, vamos dizer assim, tá? O fogo dá, o ar pode dar para o fogo novas ideias e ser o guia para esse fogo. É interessante isso, né? Porque o ar já pensou sobre isso e o fogo, nossa, não tinha pensado nisso, né? E só que existe também um fogo negativo, por exemplo, tá? O fogo é muito espalhafatoso, porque a gente tem que ver o seguinte, o ar tem um sistema nervoso delicado, porque ele funciona muito com o sistema nervoso, tá certo? Então, o fogo é muito impaciente com o ar. O ar já é ansioso. E o fogo fica louco. Você já fez? Vamos! Você fez? Vamos lá! E o fogo, né? Essa coisa, lembra que a gente falou de vamos ponderar? Pensa um pouquinho, me dá um tempo. Me dá um tempo. O fogo não faz isso. E ao mesmo tempo, o fogo cansa o ar. O fogo fica cansado quando o ar fica fazendo elucubrações intelectuais a respeito de alguma coisa. Né? Ele falou, mas eu apenas... A gente brinca assim, rosqueador de lâmpada. Porque, olha, veja bem, para... Né? Isso! Né? Eu só te convidei para ir lá no bar. E, né? Vamos no barzinho, vamos tomar um chopp. E o ar fica cobrando a respeito do convite. Né? Ele falou, ai não, chega, já deu, não quero mais, não quero mais. Fui sozinha. Né? Ó, sozinha. Fui sozinha, não quer ir? Você me encontra lá. Depois resolve me encontrar lá, né? Isso, eu vou lá, exato. Legal. E num relacionamento fogo com fogo? E aí é que tá, né? Fogo com fogo é o mesmo elemento, são os mesmos olhares. E fogo com fogo, como a gente já falou, é muito eu. Né? É muito eu junto. Aí dá uma coisa um pouco mais... pode dar umas cabeçadas, né? Arianas, umas cabeçadas leoninas, nesse sentido, né? A verdade... Umas né? Do Sagitário, a verdade é minha, não é minha, né? Não, eu que sei, não, eu que sei, né? Ninguém escuta ninguém, pode ser isso, entendeu? Mas se de repente, novamente, um se dispõe a pelo menos escutar o outro, a verdade do outro, né? As ideias do outro, para pensar, eles vão se adicionar, eles vão crescer. E essa é a intenção de saber sobre isso. Maravilha, saber na psicoterapia, né, que é importante se conhecer e conversar, mas a astrologia também pode ajudar muito, né, a entender essa relação e falar assim, não, eu tenho fogo em excesso, eu preciso dar conta. Sim. Meu namorado, minha namorada, nossa, tem água em excesso, mas eu gosto dela, então eu preciso oferecer o que ela está esperando que eu ofereça. Que às vezes a pessoa nem sabe, né? Não, exatamente. Porque se o e outro você sabe fala... o seguinte... E o importante é exatamente, se você se dispõe a aprender, se você tem muito fogo, você tem que aprender
os outros elementos? Porque estão menos. Porque os elementos funcionam em equilíbrio, mais de um pouco menos de outro. Então, são 4 elementos, eles vão se distribuindo. Se você tem muito de fogo, ou seja, muito de eu, né? Muito de ego, muito exacerbado, ele precisa, a água, ela é mais o outro também, é sensibilidade. Né? O que pode acontecer no negativo, entre aspas, é que o fogo puxa a água para cuidar dele, que a água cuida. A água cuida, né? A água gosta de cuidar de quem? Do fogo. Então tá tudo certo. Cuida de mim que eu gosto. Né? Só que a água precisa aprender a que ele troque, que ele também cuide dela. E que ela aprenda a ser ela. Olha aí o que precisa ser feito. Uhum. Maravilha. E olha, uma coisa importante, Alzimar, a gente já falou em outros momentos, existe na astrologia, na psicoterapia, existe esse componente de fazer alguma coisa de casal, uma orientação de casal. Em astrologia também tem a sinastria. Juntando-se 2 mapas, a gente sabe quais são os pontos altos ou os desafios dessa relação. Entendeu? Então, isso é outra ferramenta de autoconhecimento do casal. Maravilha. E a sinastria é só casal, relacionamento? Ou pode ser sinastria mãe-filho? Ou Qualquer sócio? Por exemplo, eu vou montar um negócio Sim. com tal pessoa. A gente é muito amiga, mas será que vai dar certo a gente ser sócio? Dá para ver isso? Sim, vamos fazer uma entrevista sobre assim. isso. Ai, vamos fazer uma entrevista sobre isso. Mas tá, Já olha, fiz só falta marcar a data. Só falta marcar Vamos a data. lá.